Professor Gilmar Tato, do PT, é o 7º entrevistado da nossa série aqui no Jornal Dourado, pelo 107,3 FM, também pelo nosso site, transmissão pelo Facebook. Lembrando que a sabatina tem sempre 20 minutos, conta com a participação de ouvintes, mandando uma pergunta selecionada pela nossa equipe. E hoje, conosco aqui no time, sempre um jornalista do Estadão, repórter de política, Ricardo Galhardo. Galhardo, obrigada por estar aqui, bom dia. Bom dia, Carolina. Bem-vindo também, candidato. Bom dia, Carolina. Bom dia, Ricardo Galhardo. A Raça Abac também, bom dia. Bom, eu vou começar então fazendo a pergunta para o senhor. A gente tem 20 minutos a partir da sua resposta. Queria começar falando sobre a sua candidatura, que marca então a primeira vez do PT concorrendo sem aliados à prefeitura. E num ano de grande pé atrás dos eleitores sobre os padrinhos políticos de candidatos. Depois de cair nas pesquisas, Celso Russomano, por exemplo, deixou de usar o presidente Bolsonaro nas propagandas do horário eleitoral. Queria saber do senhor se o senhor deixou... Tenho muito orgulho de ser do PT e o presidente Lula também ser do PT. E o presidente Lula tem gravado, tem conversado mais de uma vez por semana. E é o meu padrinho político, assim que se chama, sem dificuldade nenhuma. E nós estamos bastante animados. A rua está mostrando que a população da periferia, principalmente, está querendo votar no PT. Eu tenho ido todos os dias, Carolina, para a rua, todos os dias. Agora mesmo, daqui a pouco, vou estar lá na Vila Prudente. Ontem eu estive no Itaim Paulista. Então, de tal maneira que nós somos um partido de chegada. Foi assim quando a Luísa Erundina ganhou a eleição, foi assim quando a Marta ganhou a eleição, e foi assim quando a Haddad ganhou a eleição. E a questão de não ter coligações é meio que natural, porque as coligações proporcionais acabaram e você tem as causas de barreira. E esses partidos menores, eles têm uma preocupação muito grande, e é natural, de sumirem do mapa. Então é por isso que eles também lançaram candidatos, e o PT é um partido muito forte na cidade de São Paulo. Nós temos 9 vereadores, muitos deputados estaduais, muitos deputados federais, nós temos sindicatos, associações, organizado em 37 diretórios zonais, uma chapa forte de candidatos a vereadores e a vereadoras. Então, isso faz com que a gente tenha uma capilaridade muito forte, muito grande. Eu sou uma pessoa que estou no PT há quase 40 anos e conheço a periferia, tenho experiência administrativa, participei de vários governos aqui, em várias secretarias, tanto do governo da Marta como do Haddad. Então, essa experiência que eu vou levar para a prefeitura, e não vamos perder nenhum dia. Em função dessa pandemia, a gente não pode brincar, não pode vacilar. Nós temos que ter gente que tem ousadia, que tem coragem, que tem dinamismo, que tem conhecimento e que tem experiência. E eu fui secretário de abastecimento, fui secretário da implantação das subprefeituras e fui secretário de transportes por mais de 6 anos na cidade. Então, eu tenho muita coisa para mostrar e vamos fazer muito mais daqui para frente. Mas o senhor disse mesmo que o PT ainda é muito forte aqui na cidade de São Paulo. Ainda assim, o senhor está com 4%, segundo a última pesquisa Ibope Estadão. O senhor não acha, então, que está custando muito caro ao PT não ter se aliado a outros partidos para disputar sozinho aqui a prefeitura? Olha, essa é uma eleição, Carolina, atípica. Você tem a pandemia que evita, que faz com que você tenha um certo receio, de ter o contato mano a mano, pessoal, não pode ter comícios. Por isso que a gente está fazendo carreatas também, para evitar um pouco o contato pessoal, porque às vezes eu desço, eu converso com os comerciantes, converso com a população, sempre de máscara, garantindo o distanciamento adequado, mas nem sempre dá. Então, e a população, você vê que ela não está ainda tão preocupada com a eleição. Então, essa eleição ela vai ser decidida nos últimos 15 dias, na última semana. Vai ser uma eleição bastante emocionante e a gente percebe isso. A aceitação do PT é muito grande na periferia. É uma coisa impressionante. E a gente vê a vibração das pessoas que vem, que acena, que dá positivo. Os próprios repórteres que acompanham, os jornalistas que acompanham, estão impressionados pela aceitação do PT na cidade de São Paulo. Então a gente está bastante tranquilo. Pesquisa, nós não estamos preocupados com isso. O que eu sei é que nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição.
A outra coisa, essa eleição você tem 3 grandes perfis. Um que é o russomano, que tem o padrinho Bolsonaro, e o outro é o Bruno Covas, que tem o padrinho Dória. E eu tenho o meu padrinho, que é o Lula. Então, são projetos bastante distintos, claros, e que a população vai ter que decidir quem vai votar. E eu tenho assim, a convicção de que, em função do aumento dessa desigualdade, em função do que fizeram com o país, agora mesmo o Bolsonaro assinou um decreto ontem, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, criando as PPIs, privatizando as UBSs, quer dizer, Unidade Básica de Saúde, que é um escárnio. Agora eles estão, essa fúria de ganhar dinheiro, vocês estão indo para cima agora da saúde, do Sistema Único de Saúde e também da educação. É o que o Bruno Covas está fazendo aqui, privatizando a educação, os céus e também a saúde. Nós fizemos vários atos proibindo isso, mas hoje na cidade de São Paulo você tem quase 70% da saúde privatizada com essas OSs, que é uma roubalheira danada. Tem uma CPI na Assembleia Legislativa, que é uma coisa impressionante. Tem funcionário lá ganhando mais de 150 mil reais. Então é o jeito de eles burlar e de fazer essa roubalheira na área da saúde, que eu vou rever todos esses contratos. Por isso que o PT precisa votar, para dar uma arrumada na casa e voltar aqueles benefícios que eles tiraram do povo, como o leve leite, como o 4 horas de integração do bilhete único, como o passe livre dos estudantes, e vamos fazer muito mais. Nós vamos enfrentar a desigualdade social na cidade de São Paulo através de implantar o bilhete único para os desempregados, reduzir a tarifa aos domingos, feriados, de madrugada. Então, a rede Hora Certa funcionar 24 horas, enquanto tiver essa fila enorme de gente precisando fazer exames, consultas ou mesmo cirurgias seletivas, garantir o bilhete único para a pessoa ir junto com o acompanhante, isso na rede municipal. Então, são medidas, 40 mil casas de moradia popular para essas pessoas, uma política de geração de emprego no bairro, no território, através de uma economia solidária, mudar o padrão de contratação da prefeitura, que os uniformes escolares, por exemplo, nós podemos fazer através de cooperativas, nas subprefeituras, nas regiões, não precisa ser de forma centralizada, que às vezes esse uniforme vem de fora, o pano vem de fora. Então isso vale para a educação, como vale também para a rede de saúde, que é uma maneira da gente gerar emprego e valorizar o emprego no território. Entrando um pouco mais aí no seu programa de governo, numa área que o senhor comandou por 6 anos, né, como o senhor disse, o transporte, o senhor está falando em tarifa zero, em criar uma empresa pública, né, o que lembra aí a antiga CMTC, e em rever o contrato de operação do transporte coletivo. O que o senhor pretende exatamente com isso e como gerar os recursos para que esses planos se concretizem? A revisão dos contratos é em função desses benefícios que eu quero ampliar na cidade de São Paulo. Eles tiram benefícios, o PSDB tira benefícios, o PT devolve os benefícios e amplia os benefícios. Historicamente tem sido isso. Eu sou favorável ao subsídio, porque se você não colocar o subsídio no transporte, significa que você quer aumentar a passagem de ônibus. E a população está mais empobrecida, desempregada cada vez mais, e não tem condições de pagar passagem. Tanto é que está caindo o número de passageiros no sistema de transportes. Em relação, Harsen, à empresa pública, eu queria fazer um departamento na própria SP Trans, de você criar um departamento de tecnologia que operasse, para você ter uma frota, mesmo que seja pequena, para operar ônibus elétrico, ônibus de energia não poluente. E tem um debate, que ainda o Ministério Público participa disso também, que a empresa que fiscaliza, eventualmente, ela não pode operar. Se isso acontecer, se não for possível, aí eu vou criar uma empresa pequena, enxuta, no sentido de você ter um modelo de operação de transportes de ônibus de energia limpa. Esse é o modelo, é isso que eu quero fazer na cidade de São Paulo, e é exatamente isso que está no meu programa de governo, de forma muito transparente, porque São Paulo tem que dar um salto a mais. Nós inovamos quando criamos o bilhete único, que eu tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Transporte na época. Inovamos quando fizemos as faixas exclusivas de ônibus, que eu tive a oportunidade de estar na época, fizemos mais de 400 quilômetros.
as ciclovias, que nós fizemos mais de 400 quilômetros, a Paulista Aberta, o Passe Livre dos Estudantes. Então, o bilhete único é de alta tecnologia, alta tecnologia. Ele serve não só para a pessoa não pagar mais de uma tarifa quando está no sistema de transportes, por isso que, aliás, eles reduziram de 4 horas para 2 horas. Mas ali você tem informações do ponto de vista operacional, o comportamento dos usuários no sistema de transporte. Além do que, do ponto de vista da segurança, nós reduzimos, na época que eu implantei lá no governo da Marta, em 90% o número de assaltos no sistema de transportes. Então, esta área de transporte tem muita coisa que a gente pode fazer. Além dos benefícios, nós podemos modernizar uma empresa que opere ônibus de energia limpa, ampliar as faixas de ônibus, ampliar, inclusive, as ciclovias. Essa questão da mobilidade, vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande. Eu sou o secretário que mais tempo ficou na Secretaria de Transporte de todos os governos, e que a gente fez uma grande revolução na área do transporte. Vou fazer agora na área da cultura, que eu vou aumentar o orçamento, né, de menos de 1% que está hoje para 3%, 1,5% é justamente investir na periferia, porque para mim cultura não é gasto, é investimento, isso tem retorno financeiro. Foi o que aconteceu no governo do Haddad, no Carnaval de Rua, que vocês acompanharam, que milhões de pessoas agora pulam o Carnaval aqui na cidade de São Paulo, os hotéis vivem lotados, os restaurantes, não agora em função da pandemia, mas isso por quê? Porque foi disciplinado, foi organizado, e eu acho possível fazer isso também na cultura e para gerar empregos, e para isso você precisa dar transporte gratuito para essa juventude, para poder se apropriar dos equipamentos e das atividades da cidade de São Paulo. Candidato, a gente tem só mais 9 minutos, a gente queria ainda rodar mais assuntos. Vamos lá, Ricardo Galhardo. Candidato, o senhor disse que pesquisa é pesquisa, né, e que a eleição só vai ser decidida nos últimos 15 dias. Mas as pesquisas, elas também orientam o voto de muita gente, né? Muita gente vota com base em pesquisa. E nessa eleição, ao contrário das outras, tem um outro candidato da esquerda que está na sua frente, que é o Guilherme Boulos. É a primeira vez que o PT não está na frente entre os partidos de esquerda aqui na cidade. A minha pergunta é se o senhor acha que pode haver um voto útil no Guilherme Boulos na reta final, para evitar um segundo turno entre Bruno Covas e Celso Russomano, e o que o senhor pretende fazer para evitar que os petistas, o eleitorado do PT, vote útil no Boulos na reta final. Eu acho, Galhardo, que vai estar embolado, todos nós. Eu, Boulos, o Márcio França e o Russomano. No início da campanha eu até achava que o Russomano ia ficar em primeiro lugar, mas o desastre do governo Bolsonaro é tão grande, e ele tem assim um histórico de não ser de chegada, né? Começa bem, larga bem e termina mal, e a ficha dele corrida é muito complicada. Então a população percebeu que ele não tem proposta, muito sonso assim do ponto de vista de propostas, então vai ser embolado. Nós vamos subir na reta final. E essa questão do voto útil pode ser para o Gilmar Tato também, né, galera? A sua pergunta parece que é mais uma torcida para o Boulos, mas pode ser o voto útil para o Gilmar Tato também. O que é importante? O primeiro turno, ter 2 turnos, exatamente isso. As pessoas votam naquela melhor proposta. E eu estou convencido que nesse momento, momento de pandemia, o momento que a cidade precisa se recuperar, é que nós precisamos fazer várias frentes de intervenções na área da saúde, da habitação, da educação, principalmente, da manutenção da cidade, de uma política de geração de empregos, reorganizar a prefeitura, todas as secretarias, as autarquias, as empresas, exige, e a cidade precisa de alguém que tem experiência, que já fez, que conhece e que tenha lado. Eu tenho lado, o meu lado é o lado do povo. E é exatamente isso que eu vou fazer. Cada centavo aqui na cidade de São Paulo, eu vou investir para aqueles que mais precisam. Isso começa desde o morador em situação de rua, começa desde as pessoas de dependência química, até as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que não têm renda. E aquelas que não têm renda, nós vamos garantir um valor para que essas pessoas possam não morrer de fome na cidade de São Paulo. Então a cidade está muito machucada, está muito desigual. E nós somos de alguém que tem pulso firme, que tem experiência,
e que não é o momento de a gente ficar agora fazer experimento do ponto de vista de como saber governar a cidade de São Paulo e de todos os candidatos e candidatas. Eu sou a pessoa que mais tempo ficou na administração pública aqui e fiz muita coisa. Desde a alimentação escolar de qualidade, que nós tiramos a bolacha seca, desde a implantação das subprefeituras, isso me fez eu conhecer a cidade inteira, todas as secretarias, e também na Secretaria de Transportes, na Secretaria de Governo, na Secretaria de Transportes. Não foi pouca coisa que nós fizemos na cidade de São Paulo. Enfrentamos a máfia do transporte e implantamos o bilhete único e fizemos os corredores de ônibus, que até hoje é um ganho da cidade, é um patrimônio que ficou e que tem uma aceitação fantástica de todos os usuários e os não usuários da cidade. Nessa área ainda, candidato, a gente tem pergunta aqui do nosso ouvinte, na verdade, a ouvinte, o Josélia Souza da Aclimação, acho que justamente pela relação que as pessoas fazem do senhor com o setor de transportes na cidade, e ela diz o seguinte: o seu plano de governo critica a atuação carrocentrista do governo Dória Covas na prefeitura e cita mudança nas marginais. Se eleito, o senhor vai voltar a reduzir a velocidade máxima nas duas principais vias expressas da capital paulista? Então, Josélia, eu reduzia a velocidade na cidade e reduziu a 35% o número de acidentes, e que foi um ganho da cidade. Você viu que depois que o Dória entrou e o Bruno, eles não mexeram nas velocidades da cidade. Aliás, teve até algumas ruas que eles reduziram ainda mais. Nas marginais, eu vou dar uma olhada, eu vou discutir com a área técnica. Eu sei que tem um estudo do Ministério Público que comprovou efetivamente que depois que o Dória voltou com as velocidades nas marginais, aumentaram o número de acidentes e mortes. Eles não se importam com isso. Qual o problema de morrer gente? E esse comportamento tem sido em relação também à pandemia. A ausência do prefeito do Dória em relação à pandemia é uma coisa assim assombrosa, de não ter uma intervenção organizada, articulada, para evitar que as pessoas fossem infectadas e mortas. E a mesma coisa em relação à redução de velocidade. Lá foi provado que aumentou o número de acidentes e o número de mortes. O que eu vou fazer? Se tiver uma maneira de evitar que as pessoas morram nas marginais e sejam acidentadas, eu não reduzo a velocidade para um capricho pessoal, a área técnica. Então eu vou estudar e aí vou tomar a decisão que a área técnica disser o que tem que ser feito para evitar o aumento de mortes naquela via. Candidato, se o senhor fosse prefeito hoje, as escolas estariam em que condições? Abertas ou fechadas para o ensino presencial? E outra coisa, o senhor é a favor ou contra a vacinação obrigatória contra a Covid? Se eu fosse prefeito, as escolas hoje estavam todas se reformando. Ia ter uma frente de emprego fantástica em todas as escolas para preparando a volta às aulas, tanto do ponto de vista físico, né? Você instala torneiras, banheiros maiores, mais arejados, aumentando o número de salas de aulas, e também eu estaria discutindo com os professores, com os profissionais da educação e com os pais um novo plano pedagógico para a volta às aulas. E eu ouviria, evidentemente, as autoridades sanitárias se é possível voltar às aulas de forma segura. Se não voltaria de forma alguma às aulas. Eu sinto, tenho filhos, perder o ano não é uma questão, não é fácil, mas é melhor do que perder vidas. Então, eu ouviria as autoridades sanitárias e só abriria depois que elas dissessem que poderia abrir com segurança. Em relação à vacina obrigatória, eu sou favorável à vacina obrigatória, como é hoje, né? Eu, quando era criança, não fui vacinado por sarampo, varíola, todas aquelas vacinas que a gente toma, as crianças tomam no Brasil. E se tiver uma vacina que realmente impeça das pessoas serem infectadas e mortas, não tem sentido não ser obrigatória. Aliás, as vacinas do Brasil sempre foram obrigatórias, né? Todas elas foram obrigatórias. Galhardo, a sua última pergunta, por favor. O senhor, no seu programa de governo, o senhor fala em extinguir benefícios dos bancos e aumentar o IPTU de imóveis mais caros. Eu queria saber se o senhor pretende criar impostos. Não, absolutamente, Galhardo.
O IPTU, nós temos o ano que vem a atualização da planta genérica de valores. Então, nós vamos atualizar essa planta genérica de valores. A outra, nós vamos fazer alguns ajustes relacionados ao IPTU. Não dá para a mansão do Dória, ou o quarteirão do Dória, pagar menos IPTU que a classe média, que é o que acontece hoje na cidade de São Paulo. Há uma distorção muito grande. E a outra, que está no plano diretor, na região central, você tem aqueles imóveis, não só na região central, mas principalmente na região central, você tem, assim, milhares de imóveis, centenas de imóveis abandonados, que nós vamos aplicar a lei, que é o quê? Se esses imóveis estão servindo para especulação imobiliária, nós vamos fazer o cadastro desses imóveis e verificar, e aí sim aplicar o IPTU progressivo desses imóveis, a ponto, inclusive, de desapropriá-los para moradia popular. Tanto uma parte para os moradores em situação de rua e outra parte para quem ganha até 3 salários mínimos, para ocupar o centro efetivamente, como nós fizemos ali na Conselheiro Crispiniano, que tem um imóvel lá que foi feito pelo programa Minha Casa e Minha Vida, no governo Lula, e que os moradores estão morando, pagam apenas 10% do valor do imóvel. E em frente a esse imóvel, na Conselheiro Crispiniano, que é 100 metros do Teatro Municipal, você tem ali vários imóveis vazios, tem que ser ocupados de forma organizada, coordenada com as entidades do movimento de moradia, com a área técnica da prefeitura, e também eu quero fazer muitos convênios com as universidades, viu, Galhardo? No sentido de a gente fazer revalorização de favela, revalorização fundiária, a tal ponto de a gente diminuir o número de déficit habitacional na cidade de São Paulo, porque nós estamos numa situação sui generis, né, que o Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, que foi o maior programa habitacional do Brasil. Candidato, a gente já encerrou o nosso tempo acabou com o CDHU, e a prefeitura vai fazer a sua parte criando o Minha Casa Paulistana. A gente está tentando cronometrar aqui exatamente 20 minutos para cada candidato falar aqui e agora acabou o seu tempo, mas a gente agradece enormemente a oportunidade de conversar com o senhor. Gilmar Tato, candidato à Prefeitura de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, foi o 7º entrevistado aqui na nossa série de sabatinas. Candidato, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Carolina. Bom trabalho para vocês. Também agradeço a participação do repórter de política aqui do Estadão, Ricardo Galhardo. Até a próxima, Galhardo. Até a próxima, eu que agradeço.